Bom, Rogério, o último teste antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Já está pronto o time para finalmente começar o Campeonato Nacional? Eu acho que depois do estadual nós conseguimos fazer duas boas movimentações, um jogo valendo, né, contra o Fluminense, uma boa partida. Depois esse jogo treino contra o Inter. E agora com o São José. Então são 3 movimentações boas, né? Volta a ter ritmo de jogo, volta a definir o padrão, aquilo que a gente quer. Eu acho que já ajuda bastante para depois nós termos uma semana cheia de treinamento, acertar os últimos detalhes, né? Mas eu acredito que ficou bem assim, esse jogo da Primeira Liga e essas 2 partidas amistosas. Coloca todo mundo em atividade e justamente para colocar em prática aquilo que a gente estava só treinando, ficamos aí uns 20 dias só treinando, né? E precisa de jogar. Depois desses jogos que tu citou, Rogério, como é que tu analisa a evolução do time, o período, né, de treinamento e principalmente a evolução daqueles atletas que chegaram no decorrer do gauchão, que não tiveram aquela preparação como quem estava aqui desde o início teve? Foi bom. Tanto os jogadores que só estavam jogando, no caso, por exemplo, assim, vamos pegar o pessoal que entrou esse ano, né? No caso do João, por exemplo, João Afonso, do Marcinho. Eles estavam jogando, mas não tinham tempo de alguma coisa para corrigir, de treinar. Então tem esse aspecto e tem um aspecto dos que não jogaram, né? E aí você pode lembrar assim rapidamente do Rodrigo e do Bruno, mas você também pode lembrar do Evaldo, do Teco, que praticamente ficou todo o campeonato lesionado, né? Então, eu digo, o período de treino e essas partidas amistosas, elas estão servindo justamente para nós termos alguns fatores que nós não tivemos no estadual. Então, tá bem, estamos aproveitando bem os jogadores, é um período bom, porque você está evoluindo, o jogador tem essa motivação, e a proximidade da competição também nos deixa alerta e motivados, né? Até sobre o Rodrigo, que agora está tendo uma sequência de jogos, como é que tu avalia a movimentação dele? Ele que teve uma boa participação no jogo contra o Fluminense, como é que tu avalia esse período do Rodrigo? Tá bem, estava dentro daquilo que a gente esperava quando ele veio. A pena que nós não tivemos à disposição no campeonato. Eu lembrei agora também do Aloísio. Foram jogadores que não tiveram sequência, nós já comentamos bastante sobre isso. Mas o Rodrigo é um jogador que tem uma característica boa, é um jogador de movimentação, está se dando bem com jogadores que vêm de trás, que isso é fundamental, né? E se adaptando à filosofia do clube, a maneira de atuar, as ideias que a gente tem de futebol. Então, acho que e ritmo para ele tem sido bom, fez boas movimentações. Acho que contra o Fluminense fez os 90 minutos. Então, esse ritmo que é importante, por melhor que você faça o treino, nada substitui um ritmo de jogo, até pelo caráter emocional. Não com relação ao jogo contra o Inter, que foi um treinamento, mas com relação ao jogo do Fluminense. Pela proximidade da competição, como tu destacou há pouco, Rogério, é o momento ainda de observar o grupo, de girar dentro dessa partida, ou tu já pensa em começar a montar a base que tu entende que pode iniciar a competição? Com relação ao jogo de amanhã? Não, com relação ao jogo de amanhã, a base. Eu acho que a equipe que fez essa última movimentação contra o Inter ela já foi muito parecida com a do Fluminense, né? E a ideia é de pelo menos na largada, colocar essa mesma base. E, evidente, dependendo de como é que estiver o jogo, movimentar outros atletas, né? Isso eu consegui fazer lá contra o Inter, que praticamente cada um jogou 45 minutos. Deu para ver praticamente todo mundo, mas a ideia, pelo menos no início, é fazer uma equipe próxima do jogo contra o Fluminense e do primeiro tempo lá no Beira-Rio.
A gente sabe que agora, às vésperas de começar a Série B, muitos times vão fazer uma reformulação. E o Brasil está mantendo aí boa parte do elenco, né? Cerca de 90% do elenco vai permanecer. Acredito que o Brasil pode largar na frente, pode estar um estágio à frente dos seus concorrentes, por esse fato de manter o elenco aí por cerca de 90%? Essa sempre foi uma vantagem nossa, né? Sempre foi uma vantagem nossa. E que nós perdemos na última competição. Então, a gente tem como ideia, eu citei vários jogadores, e cada vez que estou conversando com vocês, vou lembrando dos outros, né, dos jogadores, como eu falei, como o Éder, como o João, que praticamente chegaram no Brasil e foi um jogo atrás do outro, até porque a nossa pré-temporada foi muito curta e nós colocamos ali 4 jogos amistosos, né? Então, assim, se nós tivermos dificuldade no estadual, nós temos que aproveitar esse ponto de partida para dar continuidade. Porque se você fosse reformular tudo de novo, agora que os jogadores começaram a compreender e a ter oportunidade de se desenvolver, tu zera, né? Então, eu acho que isso é o nosso... sempre fez. E aconteceu isso o ano passado também. Né? Aconteceu isso ano passado... Me lembro dos jogadores que, como exemplo, o Ramon, que tiveram uma participação no Campeonato Gaúcho de uma forma e a continuidade no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, você tem que aproveitar, independente de como você foi, você tem que aproveitar os 4 amistosos de pré-temporada, as 10, 11 partidas de Campeonato Gaúcho, as 3 partidas da Primeira Liga. Então, você não pode desperdiçar essas partidas, né? Você tem que usar isso como a preparação para o Campeonato Brasileiro. E é isso que nós estamos fazendo. Manter aquela base e a chegada de jogadores como Itaqui, enfim, para ir reforçando e nós termos condição de arrancar bem, que é um campeonato que o ano passado para nós foi muito importante, os primeiros jogos, e nos dá uma tranquilidade para a sequência. A gente falou há pouco do aproveitamento do Rodrigo e com relação ao Juninho, Rogério, a gente observou nessa movimentação contra o Internacional, o aproveitamento dele, como nas últimas partidas do Campeonato Gaúcho, onde ele demonstrou crescimento, né? A ideia é essa com o Juninho, e como é que está essa evolução também dele nessa posição? E outra, manter aquela linha ofensiva de 3 atrás do centroavante com o Elias, que voltou, com o Bruno, que também está pegando um ritmo maior depois dessa sequência dele? Bem lembrado, Vigo, eu falei teve tanta mudança no Brasil, né? Foram 16 jogadores com relação ao ano passado, que eu falei, e tem mais o Juninho, né? O Juninho é exemplo, de novo, do João, do Éder, foi um jogador que ele não teve tempo para treinar. Eu me lembro que nós colocamos ele contra o Caxias e no Novo Hamburgo com essa formatação mais por dentro, né? De movimentar a partir do meio. E ele teve boas atuações, assim, mas sem treinar. Ele simplesmente, o treino para o jogo do Novo Hamburgo foi o jogo do Caxias, né? Já contra o Fluminense, terminado o campeonato estadual, já contra o Fluminense, ele teve tempo para desenvolver essa função que ele foi colocado no meio da competição. Então, isso faz diferença. Mas por isso que eu falei, ele já teve as experiências de Novo Hamburgo, de Passo Fundo, de Caxias, né? Sem treinar, sem ter possibilidade mas fica na memória aquele tipo de situação. Aí depois você tem 20 e poucos dias para treinar, para ir aperfeiçoando o seu posicionamento, e depois esses jogos, como foi Fluminense, Inter e agora contra São José, para que ele possa acrescentar. Eu acho que isso que é evolução, né? Nesse momento ele tem uma condição melhor, como todos os outros jogadores, de render mais. Então é importante esse tipo de situação. É um jogador de bastante mobilidade,
E eu sempre acho que o jogador que tem qualidade, você dando sequência, ele vai desenvolvendo, né? Essa questão que também falou, esse trio final é uma alternativa para aquela outro posicionamento com o NEM. Então você começa a ter uma base e você começa a ter alternativas, né? Isso se consegue com treino, nós tivemos, e com os amistosos. Mas, a gente sabe que não gosto de falar muito de contratações aqui que o Brasil tá buscando no mercado. Mas o Rafinha, jogador de meia, que estava no Audax, é um jogador que interessa ao Brasil, né? Está chegando aí. E o Wagner, ele fez altos elogios, principalmente ao teu trabalho. E o jogador disse que está muito próximo de vestir a camisa do Brasil. Que esses jogadores, principalmente o Wagner, seria interessante o Wagner vestir a camisa do Brasil? O que é que tu pode analisar desse jogador? Pois nomes, bons nomes, gostaria de aprofundar, mas é que tu vai me entender, gera muita especulação, né? Se eu vou falar sobre eles, vou só fazer elogios, né? Esses jogadores que eu falar são 2 bons nomes, jogadores de qualidade, né? Vou tentar falar, não falando, né? Para que pelo menos não fique sem nenhuma resposta, mas são jogadores de qualidade, acredito que acrescentariam bastante em qualquer equipe pela questão técnica, né? Mas são jogadores também conhecidos, mas eu não posso aprofundar em função que não são situações assim que pelo menos colocadas para mim como definidas. Futebol, às vezes você fala muito, cria uma expectativa, né? E como são vários outros nomes que estão falando aí também são bons nomes, mas não tem como avançar. Eu ainda prefiro falar, como vocês estão perguntando, sobre o Juninho, sobre o NEM, sobre o Martini, sobre a zaga, né? E é o natural, se forem amanhã depois confirmando os nomes, se não forem esses, vão ser outros, né? Porque a gente tem que ter um número maior, isso nós temos absoluta certeza, né? Mas aí nós conversamos com mais calma. Rogério, se por um lado tem essa questão positiva de ir mantendo a base, mais uma vez, que é uma característica do Brasil, por outro lado, essa dificuldade em contratar também preocupa um pouco, até pela questão do número de jogadores do grupo, não só pela qualidade, é claro. É sempre difícil contratar os jogadores que todo mundo quer, que nós queremos, que o torcedor quer, dentro das condições que se oferece. Porque todos os jogadores que nós gostaríamos de contar, assim como foi, por exemplo, o caso do Itaqui, são jogadores também pretendidos por outras equipes, também com o mercado, né? Todo jogador que a gente quer contratar, ele também desperta interesse de outras associações. Então, até bem pouco tempo também, os campeonatos estavam se desenvolvendo. Vocês têm que entender assim que, mas agora os campeonatos terminaram. Não, a maioria já terminou. Mas tem que entender que o jogador, os jogadores, qualquer jogador, ainda os contratos não terminam quando termina o estadual. Entendeu? Tem vários jogadores que se fala, que eles têm contrato em vigor com outras equipes. Então você não pode você até pode conversar, mas você não pode trazer ou anunciar, porque eles têm contrato, eles não se desvincularam das suas equipes, mesmo com o campeonato terminando. Às vezes, porque ninguém faz um contrato terminando no último dia do campeonato. Às vezes o campeonato termina no meio do mês e ele tem um contrato até o final do mês, né? Então, existe essa questão legal, e sem contar que quando o jogador termina uma competição, estou dando um exemplo de alguém que possa ter terminado agora. O jogador passa 3, 4 dias pensando no seu futuro, conversando com a família, descansando. As coisas não são assim tão rápidas, mas não é só
com relação a gente, é com relação a todo mundo. Por isso que, nesse momento, nós temos que fazer o que está ao nosso alcance. Ao nosso alcance está procurar preparar o máximo possível os jogadores que estão aqui, né? E entender que o campeonato, você não vai contratar um atleta para o primeiro jogo. O campeonato são 38 partidas, né? Então, entre você contratar errado, pela pressa, pela pressão, e só para ter 30 jogadores no primeiro jogo, e depois perceber que 4, 5 contratações que você fez não vão ser utilizadas durante a competição, o Brasil não permite isso, né? Os critérios têm que ser muito rigorosos. Se levou muito tempo para o Brasil ter uma estabilidade financeira. E eu te diria que se você precipitar em uma reunião da comissão técnica, direção, você pode colocar anos e anos do clube nos próximos anos em desacordo. Basta você tomar as decisões erradas, né? Em uma reunião, uma questão de 1 hora, você pode fazer com que o clube, que teve um comportamento durante muito tempo para poder se equilibrar, em 1 hora você arrebenta com o clube. Basta você não ser responsável na hora de contratar e na hora de trazer jogadores que não estão dentro do patamar financeiro do clube.